Olá, bem-vindos mais uma vez. Cá estamos de volta, depois de um longo período que nós ficamos sem aulas de língua árabe e hoje estamos de volta. Bem, eu queria em primeiro lugar agradecer os nossos amigos que nos escrevem de Moçambique, do Brasil e de outros lugares do mundo. Moçambique, sobretudo, Nacala, Porto, Nampula, Maputo, e no Brasil também, São Paulo, Rio de Janeiro. Portanto, muito obrigado pela atenção e por vocês pedirem, insistirem para que nós não parássemos nessas nossas aulas e nesse nosso curso. E para atender o pedido, portanto, todos vocês. Então, nós cá estamos de volta para darmos a continuidade sobre o nosso curso de língua árabe. E aqui nós vamos dar a continuidade, portanto, porque na última aula nós falamos do verbo no pretérito, ou seja, no passado. E lá vimos quais são os elementos mais importantes e principais que servem como regra geral para que a gente consiga conjugar qualquer verbo na língua árabe. Então, passamos aquilo que seria, então, o básico para que o aluno consiga conjugar todo verbo regular na língua árabe. Hoje nós vamos falar um pouco do presente, تصريف الأفعال, que significa conjugação verbal. Al-fi'lu, ou seja, al-mudari', que quer dizer o presente. Então nós vamos falar hoje, vamos ver como é que se conjuga o verbo no presente. Quais são os elementos chaves? E vamos trabalhar a princípio com o verbo ir. O verbo ir. Verbo ir na língua árabe, portanto, que é este verbo. Fi'lu, fi'lu dhahaba. Fi'lu dhahaba. Fi'lu dhahaba. Yadhhab. Dhahaba yadhhab. ذهب يذهب. يذهب. ذهب يذهب. Então vamos trabalhar com a conjugação deste verbo no presente. Como é que fica a primeira pessoa do singular? Ana. Ana. Tanto lembrando de que Ana, tanto masculino assim como feminino. Vamos lá. Ana. O verbo, esse é o verbo ir. Verbo ir. Primeira pessoa do singular, então, Ana, adhabu. Ana adhab. Eu vou. Anta, segunda pessoa do singular masculino. Anta, tu. Tadhabu. Anta tadhabu. Tu, segunda pessoa do singular masculino. Segunda pessoa do singular feminino. Anti. Anti. Tadhabina. Anti tadhabina. Tadhabina. Anti tadhabina. Segunda pessoa do singular feminino. Tu, eu vou. Tu, homem, gênero masculino. Tu vais. Anti tadhabina. Tu também, já no feminino. Tu vais. Então, essa é a diferença entre o masculino e o feminino. Anti tadhabina. Antuma, já dual, as pessoas. Antuma. Antuma.
Aqui, tanto masculino assim como feminino. Antuma tadhabani. Antuma tadhabani. Né? Dual. Duas pessoas, sejam elas femininas ou masculinas, homens ou mulheres. Antuma tadhabani. Segunda pessoa dual. Agora vamos ver rua. Rua. El yadhab. Rua. El yadhabu. Rua yadhab. El yadhab. Terceira pessoa do singular masculino. Rua yadhab. Ria, ela. Ria. Ria tadhab. Ria tadhab. Ria tadhab. Ela vai. Ria tadhab. Ria tadhab. Rua yadhab. Rua yadhab. Ele vai. Ria tadhab. Ela vai. Bom. Bem, tranquilo, nós podemos então colocar aqui uma pequena barra para dividirmos. Então, eles, duas pessoas. Terceira pessoa do dual. Terceira pessoa do dual. Huma yadhabani. Huma yadhabani. Huma yadhabani. Eles dois. Huma yadhabani. Homens. E se forem eles dois, ou elas duas, melhor dizer, se forem elas duas, huma tadhabani. Huma tadhabani. Vamos colocar, então, aqui embaixo. Não, vou colocar aqui. Huma tadhabani. Huma tadhabani. Desculpem aqui. Huma yadhabani. Huma tadhabani. Aqui nós nos referimos à terceira pessoa dual. Homens. Dois homens. Huma yadhabani. Duas mulheres. Elas, duas mulheres. Huma tadhabani. E no caso de nós, nahnu. Deixa-me então fazer uma coisa para que eu possa facilitar aqui a nossa vida. Vou colocar aqui mais uma linha, porque eu vou precisar desta. Então, eu dizia uma tadhabani. Huma tadhabani. Nahnu, nós. Nahnu nadhhabu. Antum, aqui o nós, neste caso, seja masculino assim como feminino. Nahnu nadhhabu, seja homens, um grupo de homens, ou um grupo de mulheres. A mesma conjugação. Nahnu nadhhabu. Antum. Segunda pessoa
do masculino plural, plural masculino. Segunda pessoa, o plural masculino. Antum. Antum. Vocês ou vós. Vocês ou vós. Antum tadhabuna. Antum tadhabuna. Antum tadhabuna. Antum tadhabuna. Antunna. 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 Antunna tadhabna. Antunna tadhabna. Antunna tadhabna. Aqui já é a segunda pessoa do plural feminino. Segunda pessoa do plural feminino. Mulheres. Antunna tadhabna. Eles. Eles. Yadhabun. Yadhabuna. Yadhabuna. Eles vão. Yadhabuna. Hunna. Agora, elas. Hunna. Hunna yadhabna. Hunna yadhabna. E aqui nós temos Hunna yadhabna. E se nós olharmos essa conjugação, o que é que nós podemos observar? E qual será ou qual é a regra geral que através da qual nós podemos aplicar para todo verbo ou para conjugar todo verbo no presente? Essa conjugação no presente. Bem, então vamos colocar aqui algumas observações relacionadas ao verbo que nós estamos aqui a trabalhar. Tudo bom? Para que então possamos usar as regras gerais, podemos tirar delas, os verbos, e a partir daí nós podemos conjugar qualquer verbo que nós formos a ter, portanto, contato. Então, a raiz do verbo. Primeiro vamos olhar a raiz do verbo. O verbo dhaba, ir embora. Dhaba, yadhab. Essa é a raiz do verbo. Quando nós digamos, ou quando nós afirmamos ou colocamos essa forma, o verbo dhaba, yadhab, primeiro é para facilitar ao aluno entender ou saber como é que deve conjugar esse verbo. Qual é o seu passado, qual é o seu presente. O passado e o presente. Importa o aluno conhecer a raiz do verbo no passado e no presente. O futuro não é mais importante porque o futuro depende do presente. Então, aqui eu tenho a raiz da rabayadha. E quer dizer que essa parte, a primeira, dhahaba, é o verbo já conjugado no passado. A raiz do verbo no passado. Yadhabu é a raiz do verbo no presente. Existem algumas regras gerais que são aplicadas para conjugação
de qualquer verbo regular em cada pessoa. Neste caso, vamos começar então na primeira pessoa do singular. Ana, o que é que mudou na verdade? Se nós trazermos aqui então o verbo, a raiz do verbo, então, deixa-me eu colocar aqui mais uma linha. Dhahaba. Dhahaba. Aqui é a raiz no passado, como falamos. Agora no presente, yadhabu. Yadhabu. A primeira observação é o seguinte, é que o verbo no presente, a primeira letra da raiz do verbo, leva sukun. Estamos a falar no presente. A primeira letra leva sukun, a primeira letra da raiz. Nós passamos então o verbo para presente. Então, o que acontece? Eu tenho aqui neste caso o verbo, a raiz do verbo são essas três letras. Dal, ra e o ba. Essa é a raiz do verbo, três letras. Tudo bom. O que acontece? Acontece que o verbo precisa de vogais, harakat, os movimentos, que chamamos fatah, kasra, dhamma e sukun. E esses movimentos são variáveis. São variáveis. Bem, então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que o verbo, para ser conjugado, precisa do que nós chamamos em português de sufixo e o prefixo. O prefixo é o que vem no início, o prefixo. E o sufixo é o que vem depois. O sufixo e o prefixo. E a raiz é esta. Tá bom? Então, eu pego neste caso o verbo, na sua originalidade, a raiz que é esta, dhahaba, formada por dha, ha e ba. E o que eu vou fazer neste caso? Na primeira pessoa, eu tenho o prefixo a. Eu vou colocar o prefixo a. Com fata. E a primeira pessoa. E qual será a segunda mudança? A segunda mudança vai acontecer na primeira letra da raiz do verbo. Qual é a primeira letra da raiz do verbo? Dá. Então, de fatha para o sukun. De fatha para o sukun. Observe. Eu tenho aqui dá. Adhab. Observe aqui. Dal levou o sukun. Primeira pessoa. A segunda pessoa. Dal levou o sukun. A segunda pessoa do feminino. Dal, sukun. A segunda pessoa, mais uma vez. Dal, sukun. Né? Observe que o dal, a letra dal, leva sukun em todas as conjugações. Todas as conjugações, dal leva sukun. Então, a primeira letra da raiz, ela passa a levar sukun. Primeira letra da raiz. Então, você tem o sufixo, então você tem o prefixo, que se coloca, que é o símbolo, o elemento que se coloca no início do verbo, e em seguida você tem a mudança na primeira letra da raiz do próprio verbo, tanto sai de fatha para sukun, passa a levar sukun, e depois você tem a mudança também na última letra do verbo, de fatha também passa para o dhamma, né? Al-habu serve aqui dhamma, não com dhamma,
dhamma. E depois você tem também o sufixo, que é alguns elementos, ou que são alguns elementos que nós colocamos ou adicionamos depois da raiz do verbo. Neste caso, nós temos, por exemplo, aqui, tadhabina, e eu tenho o sufixo e tenho aqui o prefixo. Bem, de uma forma mais breve, para não complicar a vida de vocês, o que precisamos então conhecer e prestar muita atenção primeiro, primeira pessoa do singular, eu tenho a em todos os verbos. Hamza com alif e fatha. Todos os verbos é a mesma regra. Quando você for a conjugar, todos os verbos. Então, saiba de que você precisa adicionar, então, o prefixo a. Primeira pessoa. Na segunda pessoa, o que eu tenho? Eu tenho tá. Tá com fatha. Segunda pessoa do singular. Tá com fatha. Na segunda pessoa do singular, mas feminino. Você precisa de tá com fatha, que é o prefixo, mais o sufixo. Depois você tem a raiz, aqui é a raiz do verbo, né? Mais ya com nun. Ya com nun. Ya com sukuni e nun com fatha. Que é exatamente esta parte. Eu me refiro. Então, nós temos a raiz do verbo va, queria dizer, e o ba. Essa é a raiz do verbo. E em seguida, o que acontece? Nós acrescentamos, então, ya e nun com fatha. Ya com sukuni e nun com fatha. E por ser ya com sukuni, automaticamente, ba passa a levar kasra. Então, tadhabina. Tadhabina. Essa formação, ela é fixa em todos os verbos regulares. Tadhabina, dessa forma. Então, eu pego o verbo, eu tenho que conhecer a raiz do verbo e começo já a introduzir as mudanças nesse verbo. Né? Vamos lá ver. A segunda pessoa dual, né? Dual neste caso. Antuma. Este caso aqui é feminino, assim como masculino. Antuma tadhaban, homens, assim como mulheres. E o que aconteceu? Eu tenho neste caso tá, mais uma vez, né? Tenho tá, o prefixo, e depois tenho a raiz, né? Mas a raiz do verbo, neste caso, a raiz do verbo, que é essa. E em seguida eu tenho alif e nun com kasra. Alif, nun com kasra. E assim fica tadhabani. Tadhabani. Né? A terceira pessoa do singular, masculino, eu tenho a raiz do verbo, eu tenho aqui ya com fatha. Terceira pessoa do singular, masculino singular. E a terceira pessoa do feminino singular, tanto que acontece, eu tenho tá. Com fatha. Hiya tadhhab. Hiya tadhhab. É parecida, é como se fosse a segunda pessoa do masculino. Segunda pessoa do masculino, né? Anta tadhhabu, anta tadhhab. Hiya tadhhab. Hiya tadhhab. Bom, uma, neste caso, uma já dual, eles, dois, masculino, dual.
tenho, então, neste caso, ia com fatha mais a raiz do verbo, mais alif e o nun. Mais a alif e o nun. Mais uma vez, preste atenção nas vogais. Essas vogais, elas também são invariáveis. Todos os verbos, quando forem a conjugar desta forma, lembrem-se de que na raiz do verbo, neste caso, a última letra da raiz do verbo leva fatha, e em seguida vamos adicionar, então, o prefixo ou o sufixo, tanto faz no início assim como no fim. No caso de uma, esse também é a mesma coisa. Vamos colocar aqui mais uma linha para facilitar o nosso entendimento. O que acontece? Uma, neste caso eu tenho tá, mais a raiz do verbo, mais alif e o nun com kasra. Huma tadhabani. Nahnu é mais simples, é mais fácil, é só questão de nós acrescentarmos, então, o nun. Huma tadhabani, né? Aqui tenho nun. Huma tadhabani, e aqui eu tenho tá, bom, e né? Antum, queria dizer, eu tenho tá, mais a raiz do verbo, mais, neste caso, o uau, com sukun e nun com fatha. Então, que é, neste caso, tá, mais o sufixo uau com sukun. No caso de antunna, o que é que nós acrescentamos? Antunna, eu tenho tá, mais uma vez, mais a raiz do verbo e nun. Mas preste atenção de que neste caso, antunna, o ba, que é da raiz do verbo, leva sukun, né? Preste atenção, leva sukun. Então, eu tenho o prefixo tá, e depois tenho o sufixo, o nun com fatha. Ó, e penúltimo, nós temos o hum. Então, temos aqui o ia, mais a raiz do verbo, mais uau com nun com fatha. E por último, nós temos ia, fatha, mais a raiz do verbo, mais nun com fatha. E assim nós temos os principais elementos que podemos usar para conjugar qualquer verbo. Conforme nós falamos, nós temos o prefixo, depois a segunda mudança, sukun, na primeira letra da raiz do verbo, leva o sukun, e por último termina com doma, é a primeira pessoa do singular. No caso de ante, você tem também o tá, que é o prefixo, e em seguida, preste atenção, a mudança. Sukun, logo a primeira letra da raiz do verbo, leva sukun. Depois, ante, tem o prefixo tá, e depois aqui tem a raiz do verbo, essa é a raiz do verbo, e em seguida, ya, e nun com fatha. Acrescentamos então o sufixo. E assim mesmo,
Antuma, antuma, então no início eu tenho tá e no fim eu vou acrescentar alif e nun. Nun com kasra. Huwa é simplesmente o ya, é o prefixo ya. Hiya, simplesmente tá. Acrescentamos tá. Huma, temos o tá, o ya, eu ia dizer, no início, mas no alif e nun. Alif e nun. E no caso de huma, temos tá no início e depois alif e nun também. Nahnu é só acrescentar nun com fatha. Antum tem o prefixo ta e o sufixo, portanto, uau com sukun. E antunna, ta, primeiro e no fim, portanto, nun com fatha. Lembrando mais uma vez, essas mudanças de dhamma, por exemplo, para o sukun, no caso da última letra da raiz do verbo, ba, por exemplo. Assim em diante. Bem, para terminarmos, como é que vamos trazer alguns exemplos para melhor explorarmos aqui, então, este verbo. Bem, vou apagar aqui um pouco para que, então, possamos colocar aqui uns exemplos breves. Né? Por exemplo, o verbo ir, em língua portuguesa, é usado sempre, ou normalmente, com algumas preposições. Preposição a ou para. A ou para. Né? Por exemplo, vou à escola, vou para casa. Na língua árabe, exatamente acontece a mesma coisa. Então, coloque isso na sua cabeça. A preposição que nós usamos na língua portuguesa, né? Também na língua árabe, deve ser usada uma preposição. Vocês lembram da preposição ila? Harfu jar ila. Né? Então, é assim. Dhahaba, o verbo é dhahaba. Desculpe. Sim. Dhahaba. Dhahaba. Yadhhab. ذهب يذهب إلى ذهب يذهب إلى. Essa é a preposição para ou a. Né? Para ou a. Essa aqui. Então, nós precisamos dessa preposição quando nós formos a usar o verbo dhahab. Por exemplo, vamos usar aqui. Huwa, ele, yadhhab, huwa yadhhab ila as-suq. Huwa yadhhab ila as-suq. Ele vai ao mercado. Ele vai ao mercado. Hiya tadhhab هي تذهب إلى المدرسة. Ela vai à escola. Ela vai à escola. Então, observe que depois do verbo dhahaba, yadhhabu, eu tenho a preposição ila. Esta preposição ila chamamos harfu jar. Harfu jar. Esse é harfu jar. Harfu jar.
O que significa harfu jar, mais uma vez, é aquela preposição, é aquele elemento que obriga ou que transforma o nome que vem depois dela, o nome que vem depois dela, né? Obriga que esse nome termine com kasra. É obrigatório. Então, vamos observar daqui. A suqi, com kasra, tem que terminar com kasra. Al-madrasati, com kasra. Por causa da preposição ila. Então, sempre que nós usarmos a preposição ila, o nome que vem depois tem que terminar com kasra. Porque este nome chama-se ismu majrur. Mais uma vez, este nome ou este chama-se ismu majrur, né? Ismu majrur. Ismu majrur. Então, vamos observar que, da mesma forma que nós usamos na língua portuguesa, também na língua árabe funciona e se usa da mesma forma. Tudo bom? Então, você precisa sempre da preposição ila, no caso deste verbo. Agora, no que diz respeito aos elementos que nós observamos na conjugação, esses elementos são básicos para conjugar qualquer verbo na língua árabe. Bom, então, aqui nós terminamos e na próxima aula prometo trazer algumas novidades. Muito obrigado pela atenção. Boa sorte.